Vamos falar agora de saúde, vamos falar do nosso quadro Vida. Vida. Oferecimento Oftalmed. Oftalmologia, tradição e tecnologia. O surgimento de uma nova variante de hepatite tem preocupado os pais. Entendam os sintomas, como tratar e prevenir na reportagem de Gorete Santos. A hepatite é uma doença inflamatória transmitida por vírus que atinge o fígado. Até agora havia 5 tipos principais identificados pelas letras A, B, C, D e E. O novo tipo intriga até os especialistas, que buscam definir a real causa da hepatite mais contagiosa de todas. Existem algumas teorias para o aparecimento dessa nova doença, essa hepatite em crianças, que chamamos de hepatite obscura, hepatite a esclarecer. Algumas teorias falam que as crianças que estão sendo acometidas por doenças respiratórias ocasionadas por adenovírus, que são os vírus mais comuns de dar doença respiratória em crianças, estão desenvolvendo esse tipo de hepatite. Mas a outra linha de pensamento fala, outras crianças que são maiores de 5 anos, que têm adenovírus também, doenças para adenovírus, não desenvolvem. O infectologista ressalta que pode haver relação com a infecção pelo novo coronavírus, mas não com a aplicação de imunizante contra a Covid-19. Informação importante de se dar é que existe um lado de pensamento que fala que essas crianças estão desenvolvendo essa doença após tomar a vacina da Covid-19. Mas a grande população que está fulminando pela doença, por essa hepatite misteriosa, é menor de 5 anos de idade e não estão vacinadas contra a Covid-19. Então é algo que está assim, temos muito a estudar e muito a esclarecer. A agressividade da doença tem preocupado as autoridades em saúde e a velocidade da evolução das complicações também. Em muitos casos, o grau mais severo é atingido em apenas 3 dias. Cerca de 10% das vítimas estão dependendo de um transplante de fígado para serem curadas. Enquanto a ciência busca explicações sobre a doença, os pais devem ficar alerta aos sintomas. Como existe essa teoria do quadro respiratório, a grande maioria das crianças estão entrando com sintomatologia respiratória, mas que rapidamente evolui para sintomas abdominais, dor abdominal, distensão abdominal, a pele fica amarelada, que é o que nós chamamos de icterícia, os olhos ficam amarelados também, e isso é uma progressão extremamente rápida. Entre 72 horas após o início do quadro abdominal, a criança pode já desenvolver o quadro de insuficiência hepática aguda grave, que culmina com um grande aumento, com acúmulo de líquido dentro do abdômen, completamente falência da função hepática e estado de coma. Veja que pode ter consequências graves, por isso a importância de conhecer mais sobre a doença. Eu vou falar ao vivo com o repórter Tiago Melo, que está ao lado da gastroenterologista Simone Maria, e vai falar mais sobre esse assunto para nós. Tiago, a gente viu na reportagem da Gorete que pode ter consequências graves, mas e aí? Como é que a gente pode caminhar e se proteger da doença da hepatite? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Essa é a grande dúvida, né, que os especialistas tentam responder. Os primeiros relatos desse tipo de hepatite vieram lá do Reino Unido, mas já há casos em investigação aqui no Brasil, mais de 40 casos. Né? E a preocupação é que, como o médico disse, ele usou o termo população fulminada, né? É a população que termina morrendo, então está ocasionando mortes. A gente passa a conversar a partir de agora com a doutora Simone Maria, especialista no assunto. A gente deseja à senhora uma boa tarde, doutora Simone, primeiramente, para a gente passar essa informação para os pais, que tipo de sintomas podem ser observados e devem e merecem atenção quanto a essa situação da hepatite aguda infantil. Boa tarde. A hepatite, primeiro é bom a gente lembrar que é qualquer inflamação da célula hepática, né? É uma doença que é corriqueira na criança, no adulto, e que pode ser de várias causas, incluindo as infecciosas, remédio, bebida nos adultos, gordura. O que aconteceu agora nesse momento, que a comunidade científica está buscando o entendimento disso, é que começou-se a ver essa população de crianças com quadro mais agressivo, como já foi colocado, né? Algumas crianças foram para transplante hepático, algumas crianças faleceram. E isso já está sendo detectado aqui no Brasil, até Pernambuco, mais frequentemente
por volta de 15 casos no Rio, São Paulo, Minas. O que então, que define tá aqui isso? do lado, tá aqui já. do lado. O que define e o que chama atenção dessa situação? A gravidade, né? E que com as taxas que a gente detecta pelo sangue muito elevada, e que você descarta essas causas mais frequentes e diz que não encontra nada. Então, é daí que entra nesse conceito de hepatite misteriosa e que ainda as pesquisas continuam. Apesar de algumas situações dos protocolos que já foram aplicados, se encontra associação hoje, com trabalhos divulgados em revista científica internacional, a presença desse adenovírus, que é uma virose comum na infância, que costuma dar inclusive gripe, diarreia, e que viria associada a pacientes que tiveram Covid. Então, nesse momento, está descartada essa relação com a vacina, até porque no mundo todo, isso é na Europa, nos Estados Unidos, a maioria dessas pacientes não estavam vacinadas, né? Então, assim, a pesquisa continua, já se descartou as hepatites mais comuns, que é A, B, C, D, E, que pode acontecer. Alguns remédios comuns de uso que poderiam também causar hepatite tóxica já está descartado. E o caminho atual está para essa associação de adenovírus com pacientes que tiveram a Covid. Então, assim, vale lembrar assim, o cuidado que os pais devem ter, como a gente chama assim, sintomas gerais. Uma hepatite ela pode se apresentar não só com o olho amarelo, ela pode se apresentar só com a questão da febre baixa, moleza, o vômito, a diarreia, que isso em criança é muito comum. Se isso persiste e agora com essa situação exposta, os pais não devem esperar muito em casa, devem buscar o médico, para que só com acesso aos exames dizer, olha, sim, ocorre uma hepatite, sim, ocorre uma hepatite grave, pelos exames e o exame do paciente. E aí, hoje, o Ministério da Saúde tem todo um protocolo que deverá ser seguido. Todo paciente nessa situação tem que fazer todos os exames preconizados, tem que fazer o suave nasal, para poder, ao nível mundial, porque é a OMS que está interessada, né? Então, doutora, já há uma espécie de protocolo, padronização de procedimentos quando há uma suspeita. Inclusive para ser notificado, porque é uma doença nova, de maneira de se apresentar nova, com vírus que já estão aí, ou há um vírus novo, uma doença nova realmente. Isso ainda não está fechado. Ela oferece maior resistência às drogas usadas convencionalmente, doutora? Não, não é a maior resistência, porque assim, hepatite em geral, a gente trata os sintomas, né? Está vomitando, você dá o remédio do vômito, está desidratando, eu hidrato. É a agressividade em si do próprio vírus, por isso que inspira um certo cuidado, a gente definir isso logo para que não morra mais gente, principalmente criança. Mas há uma mensagem a dizer assim, que apesar de estar ocorrendo mortes, transplantes, ela não é o percentual maior de doentes que estão acometidos que está acontecendo. Mas claro que uma morte importa como importa 2, 3, 4, 5. Então, está se precisando definir realmente, até porque é no mundo. Uma coisa importante ser dita aqui, que também está descartado já pelo perfil de paciência, é que uma coisa que às vezes se alarma é, será se as viagens não poderiam estar mais viajando nesse momento, acesso a definir pelo perfil, já está dito que não foi questão do trânsito dessas pessoas. Então, ainda há algumas coisas para ser definidas, sim. Doutora, quando a senhora falou de alguns sintomas, a senhora falou de febre baixa e moleza, que não pode se deixar isso prolongar. Qual é o período que se precisa ter atenção? Quando fala em prolongar, são quantos dias? Olha, a gente não pode deixar uma semana em casa observando isso. Por exemplo, um dia, 24 horas. Agora, se mesmo um dia, 24 horas, você olha para o seu filho e vê ele largado, que ele não consegue se levantar, não quer brincar, não consegue comer, vomitando, você tem que levar logo. Então, assim, é o cuidado, que a gente costuma dizer assim, é o zelo, né? Tem que ter essa observância, mas normalmente é isso, olha, ele está 1, 2 dias, mas ele está brincando, ele está comendo, eu posso esperar mais. Opa, apareceu um olho amarelo, o xixi está mais escuro, ele está urinando pouco, está largado, não quer levantar da cama, tem que ir no médico. Há relato de caso em investigação ou suspeito aqui no Piauí, doutora? Não, no Piauí, das estatísticas do que tem nos quadros do Ministério, o estado do Nordeste, como eu disse inicialmente, que está em caso de suspeita, vai até Pernambuco.
mais no sul do estado, sul do país e sudeste, que são os casos mais frequentes que se encaixam nessa característica. Quer dizer, está descartado os vírus comuns, não se viu um remédio associado e está nesse quadro de, olha, eu não sei o que é uma hepatite misteriosa nessa faixa etária definida, que é de meses, a média até 5 anos, mas já tem casos suspeitos de até 16 anos de vida. Bom, a senhora fala que alguns casos requerem aí a questão de um transplante. E para transplantar um paciente nessa idade, doutor, o que se tem acerca do histórico disso em relação a nível de complexidade para se achar também um órgão compatível? Bom, primeiro assim, por que chega até um transplante? Porque o órgão chega numa falência aguda, grave. Então, é a disfunção total do fígado, que pode se apresentar o quê? Principalmente coma e a repercussão em todos os outros órgãos. Então, assim, ele é mantido por aparelho, ele tem que estar em UTI. Aqui em Teresina, por exemplo, ainda que bem que não está acontecendo e a gente espera que não. E também não tem esse tipo de transplante. Tem que ser removido por centros transplantadores. E hoje no Brasil há uma lista única, que antigamente não era assim, deu uma melhorada, inclusive com essas falência aguda, tem uma prioridade da gravidade de passar, inclusive na frente. Quer dizer, o primeiro órgão que for compatível, que aí a espera é encontrar o órgão da compatibilidade, que caiba dentro daquele abdômenzinho, que seja compatível com o sangue dele, aí já é as questões técnicas para que tudo termine acontecendo. Normalmente, transplante no Brasil tem evoluído de uma maneira muito boa em todos os serviços do país. Aqui no Nordeste, Fortaleza é o nosso mais próximo. Tem uma casuística muito grande e com resultados muito bons. Aqui em Teresina mesmo a gente tem várias pessoas que têm outra vida e é um renascer, porque na verdade quando você chega à falência do órgão, você, na verdade, entra num quadro de vegetativo, que você ou troca o órgão ou você não vai sobreviver. Então, nós estamos até indo bem em termos de Brasil, mas tem que estar numa lista, tem que estar num centro especializado e que o acesso, isso vale a gente dizer aqui, que mesmo sendo público do SUS, isso tem evoluído de uma maneira satisfatória. Muito obrigado, doutora Simone Maria, que é gastroenterologista, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigada a vocês e sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde. Joelson.